Parte 10. 8 ministros do governo Lula, 8 casos de corrupção. Logo no primeiro ano de governo Lula, em 2003, uma crise expôs a ministra da Assistência e Promoção Social, Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro. Ela viajou para a Argentina e se reuniu com um grupo de evangélicos. O compromisso de natureza particular, porém, teve despesas pagas pelos cofres públicos. Benedita da Silva tentou escapulir do problema ao alegar que participou de reuniões de trabalho em Buenos Aires. Assim justificaria gastos com dinheiro do contribuinte. Não colou. Perdeu o emprego de ministra em janeiro de 2004. Enquanto o escândalo mensalão vinha à tona, em maio de 2005, o STF, Supremo Tribunal Federal, determinava a abertura de inquérito criminal para investigar outro ministro de Lula, Romero Jucá, do PMDB de Roraima, da Previdência Social. Ele era suspeito de fazer uso irregular de empréstimos concedidos pelo BASA, Banco da Amazônia, a um frigorífico de sua propriedade. Apesar de receber dinheiro para implementar a Frangonorte, Jucá não pôs o negócio para funcionar. Pior, os empréstimos teriam sido obtidos mediante fraude, com a garantia de 7 fazendas que simplesmente não existiriam. Lula decidiu nomear Romero Jucá, apesar de denúncias que pesavam sobre ele. Além do empréstimo bancário que escancarara propriedades rurais fantasmas, havia acusações de desvio de verbas públicas, compra de votos, transações suspeitas com emissoras de rádio e televisão em nome de laranjas e até a contratação ilegal de empresas de limpeza em Boa Vista. A capital de Roraima era administrada pela prefeita Tereza Jucá, mulher de Romero Jucá. As empresas investigadas fraudariam o peso do lixo para aumentar o faturamento. O Ministério Público descobriu até o caso de um cachorro morto recolhido pelo Serviço de Coleta de Lixo de Boa Vista. Pesava 400 quilos. Romero Jucá não se sustentou no cargo. Deixou de ser ministro, mas voltou forte no segundo mandato de Lula como líder do governo no Senado. Enrolou-se novamente. No final de 2007, a Polícia Federal deflagrou a Operação Metástase, a fim de debelar um esquema de fraudes na FUNASA, Fundação Nacional de Saúde do Ministério da Saúde. Entre os mais de 30 presos acusados de desviar 34 milhões de reais, estava o coordenador da FUNASA em Roraima, ex-deputado Ramiro José Teixeira. Ele fora nomeado para chefiar o órgão por indicação de Jucá 2 anos antes. De acordo com as investigações, era o líder do esquema de corrupção. A FUNASA deveria cuidar de saneamento básico e da assistência à saúde de populações indígenas. As fraudes tinham origem em verbas federais provenientes de emendas parlamentares da bancada de Roraima no Congresso. Romero Jucá destinou 10,5 milhões de reais em emendas à FUNASA de Roraima em 2007. Os desvios ocorreriam na compra de remédios, contratos de saneamento básico e de transporte aéreo para atendimento médico. Lula não deu demonstrações de se importar. Manteve o seu líder de governo no Senado. Em dezembro de 2007, Romero Jucá foi formalmente denunciado ao STF, Supremo Tribunal Federal, pelo Procurador-Geral da República, Antônio Fernando de Souza. O líder de Lula teria obtido de forma fraudulenta empréstimo de 3,1 milhões de reais junto ao BASA, o Banco da Amazônia, em 1996. O dinheiro deveria ter viabilizado o tal abatedouro. Entre as acusações de Jucá, desvio de parte dos recursos da operação de crédito destinada a Frangonorte e problemas com as propriedades inexistentes relacionadas como garantia. Duro para Lula, porém, foi perder ainda no primeiro mandato, em 2005 e 2006, o núcleo duro do governo formado pelos ministros mais próximos, José Dirceu, do PT de São Paulo, da Casa Civil, braço direito e capitão do time, Antônio Palocci, do PT de São Paulo, que deu estabilidade à economia ao garantir a manutenção das regras do jogo e acalmar os mercados, e Luiz Gustic, também do PT de São Paulo, da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, responsável pelo setor de publicidade, justamente o mais exposto pelo escândalo do mensalão, graças ao envolvimento de Marcos Valério, dono de agências de propaganda. Gustin também tinha ascendência junto aos poderosos fundos de pensão, envolvidos em operações suspeitas que somavam dezenas de milhões de reais. Dissecamos aqui o envolvimento de Dirceu com o esquema de corrupção. O nome dele aparece em praticamente todos os arranjos e tramas com dinheiro de Caixa 2. Sua imagem começou a se desfazer com o caso Valdomiro Diniz. Dirceu não teve saída. Foi obrigado a abrir mão de seu braço direito na Casa Civil, pois uma fita mostrava Diniz pedindo propina a um empresário do jogo. O esquema de Dirceu foi sempre muito pesado. Passavam por ele todas as decisões importantes que envolviam interesses do PT, bem como a estratégia e os métodos adotados para obter apoio da base aliada no Congresso. Onipresente, Dirceu teria sido receptor de dinheiro desviado de Santo André, em São Paulo, nos tempos de Celso Daniel, do PT, por exemplo, ao mesmo tempo em que salvava, a pátria ao levar pessoalmente mala de dinheiro a Londrina, no Paraná, a fim de irrigar as finanças combalidas de uma campanha eleitoral do PT. Os tentáculos de Dirceu estavam por todos os lugares.
Se jogadas que poderiam representar dezenas de milhões de dólares, como o acerto perseguido pelo PT junto ao grupo Opportunity do banqueiro Daniel Dantas, transitavam sob seus domínios, coisas menores não eram menosprezadas. Em Campina Grande, na Paraíba, por exemplo, cidade pobre do sertão semiárido, um arranjo teria levado a administração municipal do PT a entregar mesada de R$600 mil a Marcelo Sereno, outro importante assessor de Dirceu na Casa Civil. O depoimento obtido pelo Ministério Público indicaria que a mesada acabaria mesmo com Dirceu para o uso que achasse conveniente. Cabe relatar o ocorrido em Mauá, em São Paulo, cidade vizinha a Santo André, na Grande São Paulo, durante a administração do prefeito Oswaldo Dias, do PT. Na época, Dirceu era presidente nacional do PT. O nome dele foi mencionado no relato sobre corrupção feito pelo ex-secretário municipal de Habitação, Altivo Ovando Júnior, que concedeu entrevista ao repórter Rodrigo Pereira, do jornal O Estado de São Paulo, em maio de 2006. O ex-ministro José Dirceu esteve no gabinete do ex-prefeito de Mauá, Oswaldo Dias, no período em que o senhor foi secretário? Ele foi várias vezes ao gabinete do prefeito. Teve vários encontros, era comum comparecer lá. O senhor presenciou essas conversas? Ele falava sobre arrecadação de dinheiro para o PT? Ele comentava abertamente que era obrigatório ter esquema de arrecadação de dinheiro, que todo município petista participava. Os esquemas de arrecadação eram obrigatórios em todas as cidades. Envolvia o quê? Contratos de ônibus? De lixo? Eu não gerenciava, nunca gerenciei, mas com lixo e construtoras era em todas as prefeituras. Era aberto. Todo mundo sabia que envolvia construtoras, contratos de lixos, essas coisas. Hoje isso está público, todo mundo conhece, mas eles sempre fizeram, sempre existiu essa indústria de arrecadar dinheiro. Trecho do inquérito enviado ao STF. Supremo Tribunal Federal, pelos promotores Amaro Tomé, Roberto Wider e Adriana Soares de Moraes. José Dirceu, que se auto-intitulava paradigma da ética e da probidade, hoje figura como denunciado porque seria o idealizador e principal articulador de um mega esquema de corrupção que teve como um dos laboratórios justamente a cidade de Santo André. Vale registrar o depoimento de Rui Vicentini, tesoureiro do PPS paulistano. Ele relatou ao Ministério Público, em julho de 2005, um esquema de entrega de dinheiro a vereadores durante o mandato da prefeita Marta Suplicy, do PT, em São Paulo, de 2001 e 2004. O objetivo era garantir maioria parlamentar ao governo petista na Câmara Municipal. Rui Vicentini mencionou Mário César Aga, chefe da assessoria parlamentar da Secretaria de Governo. Mário Aga falava que o esquema na Câmara Municipal era de grana e que não tinha mais jeito de outra negociação. Se a prefeitura quisesse parar alguma investigação sobre a administração, era na base do dinheiro e que cada votação tinha um valor. Em sua acusação, Rui Vicentini citou os secretários municipais Rui Falcão, Carlos Zaratini e Valdemir Garreta, todos do PT. O secretário de governo de Dona Mata, Rui Falcão, organizou a partir de seu gabinete o Caixa Único. O Zaratini e o Garreta arrecadavam dinheiro dos empresários de ônibus e do lixo, e o que sobrava era enviado para o gabinete do José Dirceu. Após ser afastado do Ministério da Casa Civil e ter o mandato de deputado federal cassado em 2005, Dirceu continuou forte, dando as cartas no PT e em grande medida influenciando o governo Lula, inclusive no segundo mandato. Antônio Palocci, por sua vez, caiu do governo Lula porque se negou a admitir que frequentou uma casa em Brasília na qual o seu grupo de amigos fazia festas com prostitutas. Preferiu se envolver com o crime de quebra do sigilo bancário do caseiro, a testemunha de que ele também esteve com garotas de programa. Grave mesmo contra Palocci, no entanto, foram as fortes evidências do esquema de corrupção montado em Ribeirão Preto, São Paulo, na época em que ele foi prefeito da cidade. Palocci teria recebido propina de uma prestadora de serviços. A denúncia veio de um amigo com quem manteve relações ao longo dos anos, inclusive no período do Ministério da Fazenda. Luiz Gushkin, amigo pessoal de Lula, teve a vida complicada, entre outros motivos, pela confissão de um auxiliar próximo que ocupava o cargo estratégico de diretor de marketing do Banco do Brasil. Os fatos foram aqui relatados da mesma forma que a relutância de Lula. O presidente da República fez o diabo para tentar não perder os seus auxiliares mais próximos. No caso de Gushkin, somou-se ainda a confusão com a publicidade do governo nas revistas de Luiz Leonel, o seu cunhado, que conseguiu a proeza de praticamente dobrar o faturamento durante a administração federal do PT. Como se não bastasse, a empresa ligada a Gushkin, a Global Prev, firmou o contrato sem licitação com a Petros, o fundo de pensão dos funcionários da Petrobras. No período de Gushkin à frente da Secretaria de Comunicação da Presidência da República,
A influência do ministro junto aos fundos de pensão teria ajudado a Globalprev, especializada na preparação de planos de aposentadoria. A empresa teria obtido um dos maiores crescimentos registrados no país no ramo da previdência complementar. O sexto ministro suspeito de corrupção afastado do governo Lula foi Silas Rondô Cavalcante, filho, de Minas e Energia, da cota do PMDB. Os senadores José Sarney, do PMDB do Amapá, e Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, na época presidente do Senado, foram os responsáveis por sua indicação. Silas Rondô chegou a presidir a Eletronorte e a Eletrobras no governo Lula, mas aguentou pouco tempo como ministro. Ao nomeá-la em julho de 2005, Lula discursou: "O Silas tem 30 anos de experiência no setor elétrico. Foi chamado não por minha amizade, ou pela do Sarney ou do Renan, mas por sua competência." Em 17 de maio de 2007, a Polícia Federal deflagrou a Operação Navalha. Silas Rondô caiu 5 dias depois. Além de ministro, Rondô tinha assento nos conselhos de administração de Itaipu e da Petrobras, pelo qual recebia R$17 mil mensais. Durante a ação dos federais, foram presas 46 pessoas, todas acusadas de pertencer à quadrilha capitaneada pela empreiteira Gautama, do empresário Zuleido Soares Veras. A organização criminosa giria em vários estados, principalmente no Nordeste, com tentáculos poderosos em ministérios e prefeituras. A Polícia Federal mapeou o desvio de R$100 milhões. O bando forjava obras fantasmas, fraudava contratos de saneamento básico, construção de pontes, estradas e do Programa Federal Luz para Todos, com o intuito de pôr as mãos em dinheiro público. Liderado por Zuleido Veras, preso durante a operação, o esquema envolveria uma rede de agentes políticos, funcionários públicos, lobistas, sócios e empregados. Entre os métodos da chamada máfia das obras, a entrega de somas de dinheiro, carros de luxo e o pagamento de viagens a integrantes do bando, todos acusados por fraudar licitações, corrupção ativa e passiva, tráfico de influência e lavagem de dinheiro. Um dos presos foi Ivo Almeida Costa, que manteria ligações com os senadores José Sarney e Renan Calheiros. Era chefe de gabinete e braço direito de Silas Rondô. Durante 10 anos acompanhou-o como um homem de confiança, inclusive no governo Lula. Foi acusado de participar de fraude no Luz para Todos. Figura carimbada ao lado do ministro, Ivo Almeida Costa era encarregado das relações com parlamentares e empresários. Ligeiro, Rondô demitiu no mesmo dia da prisão. O ministro também providenciaria o imediato afastamento de Jorge Targa Juni, presidente da CEPISA, Companhia Energética do Piauí, preso durante a operação. A Polícia Federal cogitou prender o próprio Silas Rondô, acusado de receber propina da Gautama para fraudar o Luz para Todos no Piauí. Os federais interceptaram diálogos telefônicos com autorização da Justiça entre Ivo Almeida Costa e Zuleido Veras. A conversa entre os dois mencionou uma funcionária da Gautama, Tereza Freire Lima, do inquérito policial. Ivo liga, Zuleido fala que o negócio vai chegar hoje de tardezinha com Tereza, aí Tereza vai passar para você. Ivo fala que está bom. Um outro diálogo entre Zuleido Veras e Tereza Freire Lima, no qual a funcionária se refere a Ivo Almeida Costa. Tereza diz que ele falou que tinha um compromisso hoje à noite e pediu para ela guardar, pois só poderia pegar a encomenda na terça. Zuleido fala que inclusive tinha tirado 20 dele, mas segunda tem que repor. É que o valor era 120. Silas Rondô caiu acusado de receber propina de R$100 mil. A ação da Polícia Federal rastreando o dinheiro destinado ao ministro é digna de roteiro de cinema. Os agentes federais seguiam Zuleido Veras e funcionários da Gautama. No dia 14 de março de 2007, por exemplo, fotografaram o funcionário Florencio Brita Vieira sacando R$300 mil em agência da Caixa Econômica Federal em Salvador. O dinheiro seria enviado a Brasília. Entre os dias 20 de março e 3 de abril daquele mesmo ano, os suspeitos transportariam R$600 mil, viajariam em aviões com dinheiro escondido em sacolas, pastas e malas. Os policiais documentaram funcionários da Gautama fazendo saques em agências da Caixa e do Banco do Brasil na capital da Bahia. Em 9 de março, uma empregada de Zuleido Veras fez um trato com um gerente do Banco do Brasil. Era para registrar um saque de R$145 mil em 2 dias diferentes. Assim, evitariam a comunicação de uma retirada acima de R$100 mil ao COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Fazenda. O dinheiro teria sido usado para subornar Adeilson Bezerra, secretário de Infraestrutura de Alagoas, também preso durante a Operação Navalha. Zuleido Veras levaria o dinheiro pessoalmente a Maceió. Para evitar que fosse identificado com a grana pelo sistema de segurança do aeroporto, pagou uma passagem para um funcionário apenas para que ele trouxesse a soma até a sala do embarque. Lá, o dinheiro foi entregue ao dono da Gautama. Em seguida, o empregado deixou a área e cancelou a viagem. Os R$100 mil destinados a Silas Rondô seriam uma comissão pelo superfaturamento de R$2 milhões em trecho do Luz para Todos. As medições técnicas fraudadas apontariam despesas de R$7 milhões, mas o dispêndio deveria ter sido de apenas R$5 milhões. A licitação tocada pela Gautama, de R$70 milhões, levaria energia elétrica a 80 municípios do Piauí. A propina seria passada ao ministro em 13 de março de 2007.
Florencio Brita Vieira a teria transportado numa pasta. Ele sacou o dinheiro na Caixa Econômica Federal em Salvador e pegou o avião para Brasília. No aeroporto da capital federal, seguido por agentes, encontrou-se com Tereza Freire Lima, a secretária particular de Zuleide Veras. Antes, ela já havia telefonado ao dono da Gautama para informar que Sérgio Luiz Pompeu Sá, apontado como lobista da empreiteira, aguardava com ansiedade o desfecho da operação. Florencio Brito Vieira pegou uma sacola vermelha vazia com Tereza Freire Lima e se dirigiu ao banheiro do aeroporto. Em seguida, devolveu a sacola para ela. O dinheiro estaria dentro. Os federais monitoraram a chegada de Maria de Fátima Palmeira, diretora financeira da Gautama, encarregada de transportar a propina até o Ministério de Minas e Energia. Fitas do circuito interno de segurança ajudaram a rastreá-la. Às 12 horas e 46 minutos, Maria de Fátima Palmeira entrou no elevador privativo do ministro com a sacola a tiracolo recheada de dinheiro. 3 minutos depois, caminhou pela ala que dá acesso aos gabinetes de Silas Rondô. Às 13 horas e 22 minutos, Maria de Fátima Palmeira despediu-se de Ivo Almeida Costa, cuja sala de trabalho dava de frente para o gabinete do ministro, e foi embora pelo elevador de uso comum. Rondô havia deixado o local um minuto antes pelo elevador privativo. A Polícia Federal dispõe de gravação comprometedora da conversa entre Zuleide Veras e Sérgio Luiz Pompeu Sá. Na conversa, Sérgio Sá relata que Silas Rondô está indócil com aquilo, o que foi interpretado como um atraso na entrega da propina prometida. Sérgio Sá autorizou o acesso de Maria de Fátima Palmeira ao Ministério de Minas e Energia por portaria privativa. Já nas dependências do Ministério, Sérgio Sá se reuniu com Ivo Almeida Costa e a representante da Gautama. Questionado posteriormente sobre Sérgio Sá, Silas Rondô limitou-se a dizer que ele não era funcionário do Ministério. Rondô também se complicaria ao negar ter se reunido com Zuleide Veras. O empresário esteve 3 vezes no Ministério, de acordo com investigações policiais, sendo que em uma delas se reuniu pessoalmente com o ministro. Em 18 de maio, dia seguinte da deflagração da Operação Navalha, Lula tirou Silas Rondô de Brasília e o levou para Araguaína, Tocantins, para ver obra de estrada de ferro. Providencialmente carregou consigo Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, presidente do Senado, e fez elogios ao senador José Sarney, do PMDB do Amapá. Tratou de proteger a todos. Lula recusou-se a falar sobre as investigações da Polícia Federal. Apenas discursou. Quero agradecer a presença do Renan, que atendendo a um convite meu, veio conhecer a obra. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, dias depois, Renan Calheiros admitiu conhecer Zuleide Veras. Eu conheci o Zuleide há mais de 20 anos quando ele trabalhava na OAS. Eu tenho relação com ele, mas não é uma relação frequente. Ele já foi à residência oficial do Senado? Não me recordo, mas ele foi no gabinete, é normal. O que não pode haver é negócio. Palavras de Renan. Depois da viagem a Araguaína, Lula seguiu para o Paraguai, levou Silas Rondô a tiracolo. Lá sabe-se que se reuniu separadamente com o ministro por 30 minutos. No dia seguinte, ainda em Assunção, Lula recusou-se a tratar do caso, dizendo aos jornalistas que em seguida, no lado brasileiro da fronteira, falaria. Em Foz do Iguaçu, no Paraná, o presidente evitou a imprensa. Ao desembarcar em Brasília, Silas Rondô foi direto para a casa de José Sarney. A reunião entrou pela madrugada. Na manhã seguinte, Sarney manteve encontros com Renan Calheiros e depois com Lula e Renan juntos. Rondô afastou-se do governo naquele mesmo dia. Em 7 de dezembro de 2005, ainda em seu primeiro mandato, Lula concedeu audiência a políticos alagoanos interessados em implementar o chamado Sistema Pratigy para abastecer Maceió de água tratada. As obras vinham se arrastando havia quase 25 anos. Renan Calheiros apresentou a reivindicação de mais verbas para os serviços, justificou a necessidade de construir a barragem do rio Pratagy e as correspondentes adutoras e subadutoras. As obras ficariam a cargo da empreiteira Gautama. 8 dias depois da audiência, Lula assinou a medida provisória que traria 70 milhões de reais para o sistema Pratagy. Era o contrato mais caro entre o governo federal e a Gautama a beneficiar um estado. Até o escândalo estourar, a União já havia liberado 30 milhões de reais para as obras. Com um detalhe, outros 120 milhões de verbas federais foram previstos para o sistema Pratagy no início do segundo mandato de Lula. Dos 30 milhões de reais liberados, a CGU, Controladoria Geral da União, estimou os desvios pelo grupo de Zuleide Veras em 3,1 milhões de reais. Com a Operação Navalha, os negócios ligados ao sistema Pratagy provocaram o afastamento do secretário de Recursos Hídricos do Ministério da Integração Nacional, Rogério Menescal, e do secretário de Infraestrutura de Alagoas, Adeilson Bezerra, exonerado pelo governador Teotônio Vilela, filho do PSDB. O esquema, conforme a Polícia Federal, começara na gestão do ex-secretário de Infraestrutura de Alagoas, Olavo Calheiros, na segunda metade da década de 90. Na época, a Gautama expandiu os negócios em Alagoas e Olavo Calheiros, irmão de Renan Calheiros, teria ligação com Adeilson Bezerra, flagrado em escuta telefônica. Ele acertou o recebimento dos tais 145 mil reais, a propina que teria sido levada pessoalmente por Zuleide Veras, em troca da liberação de 3,1 milhões de reais do contrato das obras do sistema Pratagy. As medições teriam sido fraudadas e as obras não executadas. Eleito deputado, Olavo Calheiros, do PMDB de Alagoas, teria recebido 400 mil reais da Gautama.
Outro chamuscado pela Operação Navalha foi o governador do Piauí, Wellington Dias, do PT. De acordo com as investigações da Polícia Federal, era suspeita a proximidade da administração piauiense com o esquema de fraudes da Galtama. A empreiteira teria providenciado edital de licitação para a obra do programa Luz para Todos, o encargo que deveria ser do governo estadual. Jorge Targa Juni, presidente da CEPAS, a Companhia Energética do Piauí, aliás, como vimos, foi preso durante a ação dos federais. O inquérito policial apontou que o lobista Sérgio Sá intermediou contatos com o governador Wellington Dias, Jorge Targa e o ministro Silas Rondô. Em determinada interceptação telefônica, Sérgio Sá revelou intimidade com Wellington Dias, comentou com Zuleide Veras que sugerira ao governador trocar de advogado, contratando o mesmo profissional que atendia a Galtama. Sérgio Sá relatou ter se reunido em Brasília com Wellington Dias e Silas Rondô. Contou que combinou com o governador uma obra na rodovia BR-020, que seria direcionada para a Galtama e a Engemix. O lobista também teria ligação com essa segunda empresa, trecho da gravação do telefonema. Wellington Dias disse que quando assinar o convênio com a União de delegação, aí ele se comprometeu, ele pessoalmente, ir no Lula e pedir para ser incluído no PPI. PPI é a sigla para Projeto Piloto de Investimentos. Em outro trecho de conversa captada pelos agentes federais, Sérgio Sá, referindo-se à conversa com Silas Rondô, informaria que estava tudo encaminhado com relação ao resto do dinheiro destinado ao Luz para Todos. Por telefone, o lobista também disse a Zuleide Veras que conversaram bastante sobre a questão dos editais das obras no Piauí. No início de julho de 2007, um mês e meio depois da Operação Navalha, Lula sinalizou que nomearia Silas Rondô novamente para comandar o mesmo Ministério de Minas e Energia. Na ocasião, Lula tratou de defender o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas. Ao referir-se a Silas Rondô, Lula disse que o ex-ministro fora injustiçado. Ninguém provou nada contra esse rapaz. Fazendo coro a Lula, o ministro da Justiça, Tarso Genro, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou: "Eu examinei as peças depois que o processo se tornou público e não vi nenhum delito que pudesse ser imputado ou provado contra Rondô." Em meados de outubro, 5 meses depois do escândalo, Lula voltaria a se manifestar em defesa do ex-ministro. Temo que os que acusaram Silas é que vão ter que prestar uma boa explicação. Vamos aguardar. O caso com a empreiteira Galtama envolveu outras celebridades ligadas ao partido do presidente. O senador Delcídio Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul, foi citado nas gravações. Um amigo dele pediu ajuda a Zuleide Veras para pagar a dívida de R$24 mil junto a uma empresa aérea. O senador contratou o voo, mas não pagou o aluguel do avião. Em 23 de maio de 2007, com o nome nos jornais, Delcídio Amaral informou ter quitado a dívida com um cheque pré-datado. A coisa pegou na Bahia, sede da Galtama. Ao efetuar a prisão do prefeito de Camaçari, do Bahia, Luiz Carlos Caetano, do PT, os federais acharam em sua casa em dinheiro vivo R$142 mil. O Ministério das Cidades havia liberado R$11,5 milhões para a Galtama executar a obra de urbanização contratada pela Prefeitura. O secretário de Obras de Camaçari, Irã César de Araújo e Silva, acabou preso com o secretário durante a Operação Navalha. A Caixa Econômica Federal também estaria envolvida na maracutaia. O governador da Bahia, Jacques Wagner, do PT, admitiu ter usado a lancha de luxo de Zuleide em novembro de 2006 em passeio com a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, do PT do Rio Grande do Sul, mas negou envolvimento com a Galtama. Eu já o conhecia antes, já o vi em avião no parlamento, mas não tenho nenhuma intimidade com ele. Outro trecho das declarações de Jacques Wagner. Se alguém acha que eu vou beneficiar alguém por causa de um passeio de lancha, eu acho uma bobagem. Sinceramente, nem lembro da lancha. Jacques Wagner, amigo do prefeito preso de Camaçari, fez comentários sobre presentes da Galtama entregues a políticos. Palavras do governador apontando para um objeto dourado em cima da mesa de seu gabinete. A gente vai ter que escolher se está a fim de fazer a melhora da democracia ou se a gente vai ficar fazendo hipocrisia. Eu, como governador eleito, fim de ano devem chegar 30, 40 gravatas, agenda, uma garrafa de vinho, uma faca de churrasco. Isso aí a Nestlé acabou de me dar de presente. Uma das maiores jogadas da Galtama teria ocorrido em Mauá, em São Paulo, na Grande São Paulo. Licitação de R$1,6 bilhão seria direcionada durante o mandato do prefeito Oswaldo Dias do PT para beneficiar a Ecosama, um braço da Galtama criado justamente para tocar o contrato em Mauá. A concessão de Oswaldo Dias autorizou a Ecosama a gerenciar os serviços de captação e tratamento de esgotos de Mauá por 30 anos, o que daria uma receita mensal em torno de R$1,7 milhão para a empresa. Uma semana antes do término do mandato de prefeito, em 26 de dezembro de 2004, Oswaldo Dias deu um presente a Zuleide Veras. Assinou como interveniente anuente 2 empréstimos da Caixa Econômica Federal à Ecosama, no valor de R$42,7 milhões. Na prática, Oswaldo Dias tornou a Prefeitura de Mauá responsável pelos empréstimos à empresa caso houvesse rompimento do contrato entre a Ecosama e a administração municipal e a empresa alegasse não ter condições de quitá-lo. A Caixa Econômica Federal não exigiu propriedades ou bens para conceder os empréstimos e admitiu ter liberado R$15 milhões para a empresa de Zuleide Veras antes da Operação Navalha. Os negócios com a Ecosama levaram o Ministério Público a pedir à Justiça a abertura de ação de responsabilidade civil por improbidade administrativa contra Oswaldo Dias. Em 2008, Oswaldo Dias foi novamente eleito prefeito de Mauá. O TCE, Tribunal de Contas do Estado, condenou a concessão que deu à empresa de Zuleide Veras os serviços de água e esgoto em Mauá. Considerou irregular a exigência de índice 3,0, ou seja, R$3 em conta bancária para cada R$1 de dívidas da empresa. Quando a prática é um índice de 1 a 1,5,
E de 41 empresas que retiraram o edital, só 2 foram habilitadas a chegar a apresentar propostas, Conforme o relator do processo no TCE, conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, raríssimas seriam as empresas capazes de atender requisito com semelhante grau de rigorismo. Entre janeiro de 2004 e março de 2007, a Galtama teria recebido 45,2 milhões de reais em repasses diretos do governo federal. Depois do escândalo, a CGU, Controladoria Geral da União, declarou a empreiteira inidônea. Na Câmara dos Deputados, manobra dos governistas enterrou a instalação da CPI da navalha. O presidente da Câmara, deputado Arlindo Chinaglia, do PT de São Paulo, ficou na incômoda situação de ter de responder às contribuições, se as contribuições de empreiteiras para campanhas eleitorais inibiriam os trabalhos da comissão de inquérito. Não posso admitir que nós criminalizemos a democracia com suposições que, eu diria, vão exatamente contra a representação popular. Acho que isso é um desserviço. A campanha de Arlindo Chinaglia, deputado federal, em 2006, recebeu R$412 mil de empreiteiras, quase um terço do total de doações declarados por ele. O presidente da Câmara foi o 5º parlamentar que mais recebeu dinheiro de empreiteiras, de acordo com dados do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. 285 deputados e 40 senadores, aproximadamente a metade dos integrantes do Congresso Nacional, foram patrocinados por R$27 milhões doados por empreiteiras nas eleições de 2006. A Galtama Empreiteira Média não apareceu entre o grupo das que mais deram dinheiro. Em 12 de maio de 2008, quase um ano depois da Operação Navalha, o Ministério Público Federal denunciou 61 pessoas ao STJ, Superior Tribunal de Justiça. Integrantes de sofisticado grupo criminoso foram acusados de envolvimento no esquema de corrupção da Galtama, todos citados por formação de quadrilha, peculato, falsidade ideológica, fraudes em licitações, crimes contra o sistema financeiro e corrupção ativa e passiva. Além do ministro Silas Rondô e do empresário Zuleido Veras, foram denunciados os governadores do Maranhão Jackson Lago, do PDT de Alagoas, Teotônio Vilela Filho, do PSDB, e os ex-governadores do Maranhão José Reinaldo Tavares, do PSB, e de Sergipe João Alves Filho, do DEM. O grupo liderado pelo dono da Galtama visava a obtenção ilícita de lucros através de contratação e execução de obras públicas, praticando para tanto diversos crimes autônomos como fraudes a licitações, peculato, corrupção ativa e passiva, crimes contra o sistema financeiro, dentre outros delitos. Em outro trecho da denúncia, o Ministério Público Federal pontuou que o esquema identificava nos ministérios a existência de recursos destinados a obras públicas nos estados e municípios. Em seguida, cooptava agentes políticos e servidores públicos para viabilizar a realização dos convênios entre os ministérios e os entes federativos. Posteriormente, passava a atuar na fase da licitação para que a Galtama fosse vencedora no procedimento, seja isoladamente ou em consórcio com outras construtoras. Silas Rondô teria recebido propina para facilitar contrato de R$128 milhões e autorizar a construção de uma adutora em Sergipe. No caso da fraude no programa Luz para Todos no Piauí, a denúncia cita ações do lobista Sérgio Sá junto a diversos órgãos públicos para dirigir a Galtama as obras de construção das redes que levariam luz elétrica à área rural do Piauí, além da atuação destacada no Ministério de Minas e Energia, mais especificamente com o então ministro Silas Rondô, para viabilizar os termos aditivos aos contratos firmados entre a Eletrobras, Cepisa e Galtama. O ex-ministro Silas Rondô acabou acusado por formação de quadrilha, desvio de recursos públicos, gestão fraudulenta, corrupção ativa e passiva. Zuleido Veras recebeu 103 denúncias por corrupção ativa, 3 por peculato e ainda por formação de quadrilha e fraude em licitação. O dono da Galtama estabelecia as diretrizes de atuação da quadrilha, coordenava e controlava as ações dos demais agentes, funcionários da empresa e intermediários. O senador Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, ex-governador do Maranhão de 1991 a 1994, afiliado político do senador José Sarney, do PMDB do Amapá, substituiu Silas Rondô no Ministério de Minas e Energia. Até 2010, seria o responsável por investimentos da ordem de R$275 bilhões. Em outubro de 2008, o trio José Sarney / Silas Rondô / Edson Lobão voltou ao noticiário político. A Polícia Federal do Maranhão acusou o empresário Fernando Sarney, filho de José Sarney, de tráfico de influência no Ministério de Minas e Energia. Eletrobras, Eletronorte, Caixa Econômica Federal e Navalec, estatal federal, responsável pela construção da ferrovia Norte-Sul. A Operação Boi Barrica, nome emprestado do folclore maranhense, investigou ligações de Fernando Sarney e empresários na intermediação de negócios privados com empresas estatais. A Polícia Federal chegou a pedir a prisão preventiva de Fernando Sarney, acusou-o de pertencer a uma organização criminosa. A rede de lavagem de dinheiro teria movimentado irregularmente mais de R$10 milhões em 3 anos. Fernando Sarney obteve habeas corpus no STJ, Superior Tribunal de Justiça, para não ser preso. O ex-ministro Silas Rondô foi apontado como integrante ativo do esquema. O ministro Edson Lobão, por sua vez, teve o nome citado como alvo de influência. Os diretores estatais mencionados no relatório da Polícia Federal, todos do Maranhão, tinham ligações históricas com a família Sarney. A Polícia Federal pediu o bloqueio das contas bancárias de Silas Rondô, Fernando Sarney, da mulher dele, Tereza Murad Sarney, da filha do casal Ana Clara Sarney, de Ulisses Assad, diretor da Valec, de Astrogildo Quental, diretor da Eletrobras, e dos empresários Flávio Lima e Gianfranco Perasso.
Em gravação captada pela Polícia Federal com autorização da Justiça, Fernando Sarney conversa com Jean Carlos Perazzo e menciona Flávio Lima. Para a Polícia Federal, 2 americanos seriam 2 milhões de dólares. O trecho do diálogo começa com Fernando Sarney. Isso, eu falo se é possível, se a gente tem condições de imediato, a minha intenção é que eu falei com quase 2 americanos, mas não cheguei a tanto não. Mas você sabe do que eu preciso, né? São aqueles problemas que você sabe, você tem ideia da coisa. O Flavinho pode te dar uma ideia melhor, mas é algo próximo disso, tá? Tá, 2 inteiros, né? É, algo em torno. Vou definir isso com o Flavinho aqui e você veria exatamente como seria feito, tá? Em 22 de novembro de 2007, outra baixa. O Procurador-Geral da República, Antônio Fernando de Souza, denunciou ao STF, Supremo Tribunal Federal, 15 pessoas acusadas de envolvimento no chamado Mensalão Mineiro. Entre os denunciados, o Ministro das Relações Institucionais, Walfrido dos Mares Guia, do PTB de Minas Gerais. Ele deixou o governo Lula no mesmo dia. O esquema de corrupção investigado em Minas Gerais ocorreu em 1998 durante a campanha para a reeleição do governador Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas Gerais. Eu tô vagabundo, né? O Walfrido dos Mares Guia era vice-governador na época, homem de confiança do governador e atuante na campanha eleitoral. Eduardo Azeredo, que perdeu aquela eleição para Itamar Franco, do PMDB de Minas Gerais, seria eleito senador 4 anos depois. O candidato a vice-governador de Eduardo Azeredo na eleição de 98, Clésio Andrade, foi denunciado. Ele havia sido sócio do empresário Marcos Valério, acusado de operar o esquema ilegal. Como se sabe, Marcos Valério chegou ao estrelato em 2005 durante o escândalo do Mensalão do governo Lula. No caso do Mensalão Mineiro, que também resultou em denúncia contra Valério, o esquema de desvio de dinheiro público e a distribuição de valores tiveram a finalidade, pelo que se apurou, de eleger Eduardo Azeredo para um segundo mandato de governador. No esquema do governo Lula, diferentemente, o dinheiro ilegal remunerou parlamentares que apoiavam a administração federal. De acordo com o Procurador-Geral da República, o esquema em Minas Gerais, 7 anos antes, servia como origem e laboratório do esquema do Mensalão que favoreceu Lula. Antônio Fernando de Souza denunciou o Walfrido dos Mares Guia, o senador Eduardo Azeredo e Marcos Valério. Todos foram citados 7 vezes por peculato, desvio de dinheiro público e 6 vezes por lavagem de dinheiro, dissimulação da natureza e origem do dinheiro. Outro acusado importante foi Cláudio Mourão da Silveira, secretário de administração de Eduardo Azeredo, escolhido para ser o responsável pela coordenação financeira da campanha de 1998. Entre as operações que engordaram o Mensalão Mineiro, o Procurador-Geral da República relatou 7 empréstimos bancários de Marcos Valério para a campanha de Eduardo Azeredo, no total de 28,5 milhões de reais, mais 3,5 milhões de reais desviados das estatais mineiras Copasa, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Comig, Companhia Mineradora de Minas Gerais, e Benji, Banco do Estado de Minas Gerais. Há suspeitas ainda sobre 1,6 milhão de reais de outra estatal mineira, a CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais. O dinheiro teria sido destinado à agência de publicidade SMPG de Valério. SMPG ou SMPB? SMPG. Trecho da denúncia. Diante da demanda de recursos que a campanha eleitoral exigiria, Eduardo Azeredo, Walfrido dos Mares Guia, Cláudio Mourão e Clésio Andrade, tendo em vista a condição de integrantes da cúpula do Estado de Minas Gerais e da organização da campanha eleitoral, delinearam o modo de atuação que seria empregado para viabilizar a retirada de recursos públicos da Copasa, Comig e Benji. Para anotar, o presidente do Benji na época era José Afonso Bicalho Beltrão da Silva. Quando o escândalo foi denunciado pelo Procurador-Geral da República, José Afonso Bicalho ocupava o posto de secretário de Finanças do prefeito de Belo Horizonte. Fernando Pimentel, do PT. Apesar de denunciado ao STF, José Afonso Bicalho não perdeu o cargo. Dos 500 mil reais que saíram do Benji para divulgar evento esportivo naquele ano de 1998, não se encontrou documentos que pudessem justificar o patrocínio do Banco Estatal. Sobre o ex-vice-governador e ministro de Lula, conforme a denúncia. O Walfrido dos Mares Guia sabia da captação ilícita de recursos e concorreu para a engrenagem ilícita de financiamento, razão pela qual não hesitou em participar da operação destinada a atender a exigência de Cláudio Mourão, que cobrava de Eduardo Azeredo o pagamento da dívida. Atender a demanda de Mourão significava impedir qualquer tipo de publicidade para os crimes perpetrados em 1998. Aqui o Walfrido dos Mares Guia se enrolou. Investigações mostraram que a Samos Participação, a empresa dele, fez a operação de crédito de 500 mil reais no Banco Rural em 2002. O dinheiro, conforme o Walfrido, foi empréstimo dele ao amigo Eduardo Azeredo e não precisava nem ser devolvido. De fato, não o foi. A bolada seguiu para uma conta bancária de Marcos Valério, que a usaria para quitar dívidas de Caixa 2 da campanha de 1998. Era uma exigência de Cláudio Mourão. Desconfia-se que o dinheiro serviu mesmo para manter Cláudio Mourão calado. Valério teria repassado outros 700 mil reais ao mesmo Mourão para assegurar os segredos de campanha de 1998. Detalhe, os avalistas do empréstimo de 500 mil reais são os próprios Walfrido dos Mares Guia e o ex-governador Eduardo Azeredo. Mais um detalhe, a Receita Federal apurou que a Samos Participação de Walfrido movimentou milhões de reais naquele ano de 2002, mas declarou apenas 1,1 milhão de reais de receita. Outro trecho da denúncia do Procurador-Geral da República envolve o Walfrido dos Mares Guia e o publicitário Duda Mendonça. O mesmo Duda que ocupou o lugar de destaque no escândalo Mensalão por ter admitido o recebimento de dinheiro de Caixa 2 para pagar a campanha eleitoral que elegeu Lula em 2002. Pois bem, por coincidência, Duda foi o publicitário responsável pela campanha de Eduardo Azeredo em 98, da denúncia do procurador. O Walfrido dos Mares Guia era vice-governador do estado de Minas Gerais em 98, eleito em 94, quando foi o coordenador financeiro da campanha.
Em 98, lança-se como candidato a deputado federal e participa ativamente dos destinos financeiros e políticos da disputa eleitoral. Ele negociou a contratação de Duda Mendonça por intermédio de Zilmar Fernandes pelo montante de 4,5 milhões de reais, sendo que o valor oficialmente declarado foi de apenas 700 mil. Zilmar Fernandes da Silveira, sócio de Duda, também ganhou projeção no escândalo do Mensalão em 2005. Voltando, o Alfredo dos Mares Guia elegeu-se deputado em 98, obteve imunidade. Conforme o relatório de Antônio Fernando de Souza, Cláudio Mourão admitiu em depoimento à Polícia Federal, que os 4,5 milhões de reais de Duda Mendonça, de Duda Mendonça, foram acertados com o Alfredo e o pagamento feito com dinheiro emprestado por Marcos Valério no Banco Rural. Segundo o Procurador-Geral da República, os empréstimos de Valério no Rural, da mesma forma como no escândalo do Mensalão da era Lula, eram fictícios e dissimulavam a origem ilegal do dinheiro usado no esquema. Da denúncia do Procurador-Geral, que cita 2 sócios de Valério e o candidato a vice-governador na chapa de 98. Esse valor, 4,5 milhões de reais, foi quitado pela cúpula da campanha por meio do numerário injetado criminosamente pelos mecanismos profissionais operados por Marcos Valério, Cristiano Paz, Ramon Rolebar e Clésio Andrade. Os publicitários Cristiano de Melo Paz e Ramon Rolebar Cardoso também tiveram os nomes relacionados na denúncia encaminhada ao STF. A origem da investigação em Minas Gerais vem de cópias de operações bancárias e uma relação de beneficiários de 100 milhões de reais, cujo vazamento foi atribuído ao lobista Milton Monteiro. Para efeito de comparação, Eduardo Azeredo declarou à Justiça Eleitoral que o valor gasto na campanha ficou na casa dos 8,5 milhões. A documentação assinada por Cláudio Mourão, supostamente autêntica, relaciona os 100 milhões de reais, dos quais 24 milhões teriam cabido ao Alfredo dos Mares Guia. Os federais apuraram que 10,8 milhões de reais da bolada foram doados a 170 candidatos de 19 partidos políticos. O PT teve o maior número de agraciados, com 35 nomes, total de 800 mil. Em seguida veio o PFL, com 14 beneficiados, 1,3 milhão. No PSDB, o mais aquinhoado teria sido a Aécio Neves, com 110 mil reais. Em 98, Aécio Neves foi eleito deputado federal. 4 anos depois, Aécio Neves elegeu-se governador de Minas Gerais. Nomeou o coordenador da sua campanha eleitoral, Danilo de Castro, do PSDB de Minas Gerais, como secretário de governo. Em 2004, Danilo de Castro apareceu como avalista de um empréstimo de 707 mil reais, firmado pela agência SMPB de Marcos Valério, no Banco Rural. Um ano antes, o governo de Minas Gerais contratava por 16,2 milhões de reais as agências SMPB e DNA, também de Valério. Coincidentemente, as empresas de Marcos Valério venceram licitações para a publicidade do governo de Minas Gerais, justamente com Danilo de Castro como secretário responsável pelo certame, afirmou Antônio Fernando de Souza. Em 2006, Aécio Neves foi reeleito governador. Voltemos ao episódio 98. Luiz Flávio Zampronha, delegado da Polícia Federal, classificou o Mensalão Mineiro como complexa organização criminosa. Valério faria empréstimos bancários devolvidos em seguida com recursos supostamente desviados de empresas estatais por meio de campanhas publicitárias fictícias, patrocínios para eventos esportivos, superfaturamento de serviços e outras fraudes. Além das estatais Benge, Copasa, Comig e Semig, o relatório da Polícia Federal apontou como origem do dinheiro de Caixa 2 a fundação do PRAT de Segurança e Medicina do Trabalho em empresas contratadas pelo governo de Minas. Para a Polícia Federal, 6 empreiteiras doaram por baixo do pano 8,2 milhões de reais para a campanha de Eduardo Azeredo. Foram as seguintes: ARG, Queiroz Galvão, Egesa, Tratex, Ercal e Servix. Durante a administração de Eduardo Azeredo, de 95 a 98, as 6 empresas teriam recebido 296 milhões de reais para executar obras no Estado. Conduzido pelo delegado Luiz Flávio Zampronha, o inquérito investigou supostos créditos bancários que alimentaram a campanha de 98. De acordo com o policial, o esquema mineiro deixou evidente que tais empréstimos não passaram de adiantamentos que foram posteriormente cobertos com recursos públicos desviados ou com valores disponibilizados por empresários que possuem fortes interesses econômicos junto ao Estado. O policial comparou os esquemas de Minas e de Brasília. Concluiu que ambos misturaram os caixas de empresas de Marcos Valério, recursos de contratos publicitários e dinheiro de doações eleitorais clandestinas do inquérito. Essa técnica, conhecida como Coming Link, ou mescla, ou mescla, caracterizada por esquemas que procuram ocultar os recursos de origem criminosa dentro das atividades normais de estruturas empresariais, é a mais utilizada por organizações criminosas. Valério acredita na infalibilidade da metodologia para dissimular a origem e ocultar o destino dos recursos da campanha, desconhecendo que essa tipologia de lavagem de dinheiro já foi devidamente esquadrinhada ao longo dos anos pelos organismos de repressão ao crime organizado. O Procurador-Geral da República denunciou o ex-governador Eduardo Azeredo ao PT, ao STF,
denunciou ao PT, ao STF por ter sido o principal beneficiário do Mensalão Mineiro. O mesmo Antônio Fernandes de Souza, contudo, poupou Lula no caso do escândalo do Mensalão, apesar de o presidente da República, da mesma forma, ter sido o principal beneficiário do suborno de parlamentares que lhe garantiram maioria no Congresso Nacional. O Alfredo dos Mares Guia, aliás, cumpriu um papel importante ao blindar Lula no primeiro mandato, fazendo uma cortina de fumaça acerca do envolvimento do presidente da República com o esquema do Mensalão. Ministro do Turismo nomeado com o aval do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, do Rio de Janeiro, que denunciou o esquema, o Alfredo não deu eco às acusações de Jefferson. Ao denunciar o Mensalão, Jefferson o apontara como testemunha das operações de compra de deputados e do alerta que fizera pessoalmente a Lula. Seu endosso de Alfredo, ficou mais difícil acusar o presidente da República de não ter cumprido o dever constitucional de mandar investigar as denúncias que lhe teriam sido encaminhadas. O Alfredo recebeu a recompensa. No segundo mandato, Lula nomeou o ministro das Relações Institucionais. O Alfredo tornou-se figura central de todos os acertos, promessas, nomeações, negociações e liberação de verbas que envolviam parlamentares no início do segundo governo Lula. Ele resolvia o problema do presidente, mas ficou difícil de dissociá-lo do Mensalão Mineiro. Além da história do empréstimo de R$500 mil no Banco Rural e do depósito de dinheiro na conta de Marcos Valério para supostamente pagar a dívida de Eduardo Azeredo com Cláudio Mourão, o Alfredo havia sido o homem forte da campanha eleitoral de 98. A Polícia Federal apreendera anotações feitas por Alfredo na época, contendo indicações de valores que seriam repassados a políticos por Caixa 2. Em um dos casos, eles registraram no manuscrito repasse para Júnia Marise, do PDT de Minas Gerais, candidata a senadora e aliada de Eduardo Azeredo. Uma semana depois, policiais identificaram a entrada de R$200 mil nas contas bancárias pessoais de 2 assessores dela a partir de uma conta da SMPB de Valério. Homem rico, o Alfredo possuía 595 escolas, uma das maiores redes de ensino particular do país. No final de 2005, passado o susto do escândalo do Mensalão, que poderia ter derrubado Lula, estreitou os laços de amizade com o presidente. Levou-o em companhia da primeira-dama, dona Marisa Letícia, para passar 2 dias na fazenda Vila do Carvalho, perto de Ouro Preto, Minas Gerais, onde criava cavalos e mantinha coleção de cachaças de Minas Gerais. Ameaçado pelas denúncias de corrupção da campanha de 1998, Lula tratou de proteger o ministro e amigo. Vá em frente, Alfredo, defenda-se, teria lhe dito o presidente no final de setembro de 2007. Lula ensaiou acabar com a fama de ser chefe de um governo com queixo de vidro, expressão usada no boxe para definir lutadores que vão ao solo levar o primeiro golpe. No dia 24 daquele mês, ao tomar conhecimento da solicitação da Polícia Federal ao STF para quebrar o sigilo bancário da empresa Samos Participações, de Alfredo dos Mares Guia, Lula esteve em Nova York. Telefonou para tranquilizar o ministro amigo. Toca para frente e faça o seu trabalho. 3 dias depois, no Palácio do Planalto, o presidente falou aos jornalistas. O Alfredo tem me dito reiteradas vezes que se ele tivesse 1 milímetro de dúvida das coisas que ele fez, já teria me entregue o cargo. Por isso ele merece a minha confiança total e nós vamos fazer o que tiver de ser feito. Menos de 2 meses depois, o Alfredo teve de sair do governo. Se não caiu no primeiro round da luta, foi ao chão logo no segundo. Já fazia tempo, porém, que o Alfredo estava no noticiário da corrupção. No período, que foi vice-governador de Minas Gerais, de 1995 a 1998, solicitou 20 viagens de aviões oficiais para levar a mulher, filhos e amigos para Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, onde possuía casa de praia. As aeronaves do governo eram requisitadas sempre nos finais de semana e feriados. O Ministério Público o denunciou e pediu ressarcimento do dinheiro público. Em 2005, a quebra do sigilo bancário das empresas de Marcos Valério pela CPI dos Correios revelou pagamentos de R$100 mil a parentes do ministro do Turismo. O Alfredo tratou de justificar o dinheiro atribuindo-o à venda de roupas finas em loja da família, né? Vamos ler de novo essa frase aqui. O Alfredo tratou de justificar o dinheiro atribuindo-o à venda de roupas finas em loja da família, a M Guia, chamada M Guia. No relatório da Polícia Federal sobre a investigação do Mensalão Mineiro, Cláudio Mourão citou o Alfredo por ter prestado informações ao Banco Rural, segundo as quais as empresas de Valério tinham crédito junto ao governo de Minas Gerais. Isso teria permitido que Valério levantasse 9 milhões para a suspeita campanha de Eduardo Azeredo. No último dia útil de 2006, no apagar das luzes do primeiro mandato de Lula, o Alfredo, ainda no Ministério do Turismo, assinou a liberação de R$2,4 milhões para a construção, entre outras coisas, de poço artesiano, que beneficiaria empreendimento particular em Barretos, São Paulo. Na véspera da queda de Alfredo, Lula reuniu-se com o ministro por 2 horas. No dia seguinte, com a divulgação da notícia, o presidente emitiu nota aos jornalistas para dizer que mantém integral confiança na pessoa do ministro, que estou seguro será inocentado das acusações e mais. Durante quase 5 anos, o Alfredo desempenhou com competência e dedicação as funções que lhe atribuí, primeiro à frente do Ministério do Turismo, depois no comando da articulação política do governo. Trata-se de uma grande perda. Relatório do TCU, Tribunal de Contas da União, denunciou em julho de 2008 ilegalidades sistêmicas em 31 contratos do Ministério do Turismo.
todos assinados pelo então ministro Walfrido dos Mares Guia. Os contratos previam repasses de 9,2 milhões de reais a entidades privadas. O TCU pediu ressarcimento aos cofres públicos de 1,3 milhão referente a 11 dos contratos firmados e determinou a suspensão dos outros 20 contratos que foram autorizados, mas não haviam sido efetivados. A denúncia do Procurador-Geral da República sobre o Mensalão Mineiro foi aceita pelo STF, Supremo Tribunal Federal, em novembro de 2009. O ministro Joaquim Barbosa pediu a investigação do ex-governador Eduardo Azeredo por crime de peculato, aquele em que o servidor público se apropria de dinheiro ou bens públicos e por lavagem de dinheiro. Para Joaquim Barbosa, os casos do Mensalão e do Mensalão Mineiro tinham semelhanças. O STF acolheu a denúncia contra o senador Tucano por 5 votos a 3. Eduardo Azeredo não gostou da decisão do Ministério Público de apresentar como prova de sua relação com Marcos Valério a troca de 58 ligações telefônicas entre os dois. Segundo eles, telefonemas ocorreram ao longo de 5 anos e ele, Azeredo, só teria retornado 2 das ligações de Valério. Depois, Azeredo reconheceria que conversou por telefone com Valério mais vezes. O senador comparou a sua situação à de Lula. Lá vem. O presidente Lula alegou que não sabia e foi inocentado. Acho estranho. Não vou entrar no mérito da questão, mas a situação é basicamente muito semelhante. Eu era governador com uma campanha descentralizada, com delegações de poderes, e o presidente Lula também concorreu em situação semelhante e ele não recebeu nenhum inquérito a esse respeito. Com o Walfrido dos Mares Guia no Ministério... Cala a boca, vagabundo, filho da puta. Que ódio que me dá, cinismo desses caras, velho. Com o Walfrido dos Mares Guia no Ministério das Relações Institucionais em 2006, no segundo mandato de Lula, a pasta tornou-se o Departamento Federal responsável pela distribuição da fisiologia. No começo da era Lula, em 2003, a atribuição fazia parte do Ministério da Casa Civil, sob comando de José Dirceu, do PT de São Paulo. Quem tocava o dia a dia das relações com os parlamentares era o assessor Valdomiro Diniz, posteriormente forçado, como vimos, a se afastar do governo. Também passaram pelas relações institucionais Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo, Jacques Wagner, do PT da Bahia e Tasso Genro, do PT do Rio Grande do Sul. Para suceder o Walfrido, Lula escolheu o deputado José Múcio Monteiro, do PTB de Pernambuco. Ele ocupara o posto de líder do PTB na Câmara dos Deputados por influência do presidente do partido, Roberto Jefferson, do Rio de Janeiro. Como o Walfrido, que virou ministro do Turismo com a anuência de Jefferson, Múcio tinha fortes ligações com o presidente do PTB. Mas da mesma forma que o Walfrido, agiu para blindar Lula ao não dar eco às denúncias de Jefferson sobre o pagamento de mensalões. Como o Walfrido, foi recompensado por Lula. No segundo mandato, Múcio tornou-se líder do governo na Câmara dos Deputados. Com a saída de Walfrido, Múcio foi promovido mais uma vez, virou ministro das Relações Institucionais no lugar de Walfrido. Na véspera de se tornar ministro, porém, Múcio teve longa conversa com Roberto Jefferson, o presidente nacional do PTB. Não se sabe o que conversar. Foi Jefferson quem o trouxera para o PTB. Plantador de cana-de-açúcar, Múcio sempre se posicionou como defensor de interesses dos usineiros de Pernambuco. Durante o escândalo do Mensalão, Jefferson mencionou várias vezes como testemunha das tentativas de cooptação e suborno de deputados do PTB por parte da direção do PT. Na denúncia do Mensalão, o nome de Múcio apareceu como um dos articuladores do acordo pelo qual o PT ficou de repassar 20 milhões de reais ao PTB na campanha eleitoral de Emerson Palmieri, o tesoureiro informal do PTB. Relatou uma reunião da qual Múcio e Jefferson participaram para discutir com José Genuíno, Delúbio Soares e Silvio Pereira, a cúpula do PT, a entrega de dinheiro de Caixa 2 para o PTB. Mas Múcio silenciou, não prejudicou Lula. No final de 2009, para recompensá-lo pelos diversos serviços prestados, Lula o indicou para uma vaga do TCU, Tribunal de Contas da União. Em 19 de dezembro de 2007, o Walfrido dos Mares Guia voltou a Brasília pela primeira vez desde que saiu do governo Lula. Abriu a sua casa para comemorar o final de ano. Participaram da festa os ministros Dilma Rousseff, do PT do Rio Grande do Sul, da Casa Civil, Nelson Jobim, do PMDB do Rio Grande do Sul, da Defesa, e o ex-ministro José Dirceu, do PT de São Paulo. A comemoração entrou pela madrugada. José Múcio foi a grande atração. Tocou músicas de sua autoria no violão, interpretou compositores românticos, dançou e recitou poemas nordestinos. O ano de 2008 começou quente. Lula logo perdeu a sua ministra da Igualdade Racial, Matilde Ribeiro, do PT de São Paulo. Ela fez despesas irregulares com cartão de crédito bancado pelo governo. O chamado dinheiro de plástico deveria ser usado para efetuar gastos decorrentes do exercício da função, como compra de materiais de escritório e serviços de manutenção. Pois bem, Matilde Ribeiro gastou R$ 171.556 reais em 2007 e mandou a conta para o governo. Foram R$ 14.300 em média por mês, mais que os R$ 10.700 do salário de ministra. A Comissão de Ética Pública pediu à CGU, Controladoria Geral da União, investigação sobre indícios de atos criminosos. Somente em 2007, Matilde Ribeiro usou dinheiro público para pagar 67 contas em hotéis. Apesar de tentar justificar os gastos com viagens para 14 estados, com a finalidade de intensificar contatos com governadores, a ministra usou o cartão na maioria das vezes em São Paulo, no Rio de Janeiro e nos finais de semana. Na capital paulista, hospedava-se no luxuoso Hotel Pestana, nos Jardins.
e gostava de frequentar o sofisticado restaurante Miski, especializado em comida árabe, próximo do hotel, e era freguesa de outros bons restaurantes da cidade. No Rio, Matilde Ribeiro ficava no tradicional Hotel Glória e optava pelo restaurante Empório Santa Fé, no Flamengo. A ministra não dispensou incursões ao bar Amarelinho, famoso pelo chopp gelado. Em 16 de julho de 2007, chamou a atenção o uso do cartão corporativo para saldar contas em 3 restaurantes no Rio. Matilde Ribeiro esteve no Empório Santa Fé, na churrascaria Cajuti e no quiosque Pertaqui, uma pedra no sapato dela, o gasto misterioso de R$ 461,16 no free shop após viagem de lua de mel. A ministra alegou que fez a compra com o cartão do governo por engano, mas só devolveu o dinheiro quase 3 meses depois com a notícia nos jornais. Matilde Ribeiro gastou a maior parte do dinheiro alugando automóveis. Jamais fez licitação para contratar os serviços. Solicitava sempre que conseguia veículos Astra com motorista. E sempre na mesma locadora, a Localiza. Em 2007... Localiza é antiga, assim? Em 2007 foram R$ 120.281. No ano anterior, nos 5 meses que teve o cartão do governo nas mãos, fez gastos no valor de R$ 55.532, sendo R$ 43.883 com aluguel de carros. E em janeiro de 2008, antes de ser obrigada a deixar o cargo, já havia feito um dispêndio de R$ 11.623 com alocação de veículos. Total em 18 meses, R$ 175.788 apenas em aluguel de automóveis, média mensal de R$ 9.766. O escândalo do dinheiro de plástico atingiu outros 2 ministros de Lula, Orlando Silva, do PCdoB da Bahia, dos Esportes, e Ademir Gregolin, do PT de Santa Catarina, da Pesca. O primeiro pagou conta de restaurante no bairro dos Jardins, em São Paulo, no valor de R$ 468. Em outra ocasião, num único dia, usou o cartão corporativo para quitar 2 contas em restaurantes da capital paulista, R$ 198 em churrascaria e R$ 217 em restaurante francês. Orlando Silva se encrencou ao usar o cartão corporativo para pagar R$ 8,30 por uma tapioca quitute da cozinha nordestina. 5 meses depois, devolveu o dinheiro. Já Altemir Gregolin tratou de explicar gastos de R$ 512 num restaurante em Brasília com a alegação de que receberam uma comitiva pesqueira da China. Os preferidos de Altemir Gregolin eram os restaurantes italianos de Chapecó e Santa Catarina. Os 3 ministros juntos pagaram despesas com cartão corporativo em 158 restaurantes, lanchonetes e bares em 2007. No caso de Altemir Gregolin, chamou a atenção 3 despesas em restaurantes cariocas na quarta-feira de cinzas. Defendeu-se com a alegação de que trabalharam no carnaval daquele ano. Assistiram aos desfiles com o ministro da Pesca da Noruega, que estava no Brasil para ver uma escola de samba cujo tema do enredo era o bacalhau. Quem afinal teve de deixar o cargo e perder a mordomia dos cartões corporativos foi Matilde Silveiro. Saiu do governo em 1º de fevereiro de 2008 sem explicar a compra no free shop. Em agosto de 2008, o Ministério Público Federal a denunciou à Justiça. A ex-ministra foi acusada de improbidade administrativa por ter causado grave dano ao erário ao utilizar dinheiro público de forma imoral. O Ministério Público cobrou a devolução de R$ 160 mil gastos por Matilde Ribeiro com cartão corporativo. Pelo menos outros 10 ministros de Lula participaram da farra dos cartões, mas foram prevenidos. Puseram assessores para fazer as compras. São os seguintes: Hélio Costa, das Comunicações, Sérgio Rezende, da Ciência e Tecnologia, Tasso Genro, da Justiça, Jorge Age, da Controladoria Geral da União, Paulo Bernardo, do Planejamento, Fernando Haddad, da Educação, Nelson Jobim, da Defesa, Gilberto Gil, da Cultura, Nilcéa Freire, da Políticas para Mulheres e Alfredo Nascimento, dos Transportes. Orlando Silva, dos Esportes, dos Esportes, foi rápido no gatilho. Convocou a imprensa, as peças, para anunciar a devolução de R$ 30.870, tudo o que havia gastado com cartão corporativo. Justificou a medida radical, por estar indignado com o noticiário que teria ultrapassado os limites, segundo ele. Ele só admitiu um erro, a maldita tapioca de R$ 8,30. Lula elogiou o gesto do ministro. Em 6 de fevereiro de 2008, 4 dias depois, veio à tona a informação de que Orlando Silva usara o cartão corporativo para pagar R$ 2.791 referentes a diárias no luxuoso Plaza Copacabana Hotel, no Rio de Janeiro, onde se hospedou com a mulher, a filha e a babá num fim de semana prolongado. Ele não comentou. Na posse do novo ministro da Igualdade Racial, Edson Santos, Lula fez desagravo a Matilde Ribeiro. Disse que ela, ausente da festa, não cometera crime ou delito, mas apenas falhas administrativas. O presidente a definiu como a mesma companheira intocável dos tempos de militância no PT de Santo André, em São Paulo, terra do ex-prefeito Celso Daniel. O governo Lula disponibilizou 11.510 cartões de crédito para funcionários federais. Em 2003, no primeiro ano de sua gestão, chegaram a 8,7 milhões de reais os gastos com cartões. Em 2007, 4 anos depois as despesas alcançaram 78 milhões de reais, quase 9 vezes mais. Dos 78 milhões de reais, 58 milhões sacados em dinheiro vivo em caixas eletrônicos. Gastos secretos usando os cartões também foram altos. Em 2008, atingiram o teto de 18,7 milhões de reais. Vou parar por aqui na página
603 do livro, parte 11, chamada O Presidente do Senado, aliado de Lula, outro caso de corrupção. Aí, vai da página 603, eu quero chegar pelo menos à página 620, tá? Pelo menos. Vamos ver aqui. Eu vou tentar ler, parar no meio do texto, na página 623, tá? Para aí dar total de 20 páginas certinho. Até a página 623 eu vou ler para vocês, tá? Aí vão ficar faltando menos de 200 páginas do livro, não é isso? Quando eu finalizar a próxima leitura, porque o livro possui 217 páginas. Então, muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Até a próxima e falou!